Quando o cometa surgiu no céu, o mundo apenas viu luz. Eu vi um presságio. Seu rastro azul e branco cortava as nuvens como uma espada flamejante, e algo dentro de mim, esquecido, antigo, despertou. Chamaram-no 3i Atlas. Eu o chamei de o sinal de Isaías. Nessa mesma noite o vento começou a murmurar palavras, em uma língua que eu não ouvia desde as visões da infância. Vozes ecoavam do passado, e uma delas pronunciava meu nome, Elias Ben-Or. Diante do firmamento ardendo, senti o peso de séculos me observando. Nos arquivos da igreja, encontrei um símbolo idêntico ao traço do cometa, gravado sobre um manuscrito selado com cera negra e a inscrição: Fogo virá do norte e purificará a terra. A partir daquele instante, compreendi que o céu estava repetindo uma profecia esquecida e que alguém não queria que ela fosse lembrada. Naquela madrugada, uma luz desceu sobre mim e ouvi uma voz que dizia: O tempo de Isaías voltou. Quando abri os olhos, uma sombra em vestes vermelhas me observava do alto do claustro. O segredo havia sido despertado. O brilho do cometa ainda atravessava as janelas do mosteiro quando percebi que o tempo havia mudado. Tudo estava impregnado por uma luz azulada, como se o próprio céu respirasse. Caminhei pelos corredores silenciosos, e cada passo ecoava como um chamado. A voz que me despertara na madrugada ainda pulsava na minha mente. O tempo de Isaías voltou. Meu nome, Elias Ben-Or, significava Filho da Luz. Mas naquele instante, eu me sentia afundando em sombras. Fui até a biblioteca do convento de Saint-Eumar, um lugar proibido aos que não usavam o anel do clero. As paredes estavam cobertas por estantes de pergaminhos e o ar tinha o cheiro antigo do segredo. Lá, encontrei Miriam de Betânia. Ela já me esperava. Você ouviu a voz, não foi? Disse ela sem sequer me olhar. Assenti, surpreso. Então você também viu o rastro do cometa? Perguntei. Ela sorriu com serenidade. Não é apenas um corpo celeste. Isaías o viu primeiro. Chamou-o de Fogo do Norte. Miriam tirou de sua bolsa um fragmento de pergaminho amarelado. O símbolo era o mesmo que eu havia visto no manuscrito selado com cera negra. Uma linha curva cortada por 7 pontos. Esse selo foi proibido desde o concílio de 1483, sussurrou. Dizem que contém a visão que Isaías teve sobre o retorno do fogo divino. Minhas mãos tremiam. Havia estudado os profetas durante toda a vida, mas nunca ouvira falar dessa parte. Por que esconderiam algo assim? Ela respirou fundo, porque anuncia o juízo. E o juízo sempre começa pela casa dos homens que dizem falar por Deus. Do lado de fora, sinos começaram a tocar. Não era hora de oração, era alerta. O céu inteiro tremia. Corremos até o pátio e vimos o cometa riscar novamente a abóbada noturna. Mas agora sua cauda desenhava símbolos hebraicos em chamas. As letras brilhavam por segundos antes de se dissolverem no escuro. Shapat, murmurou Miriam lendo o fogo. Significa julgamento. O vento soprou forte. As tochas se apagaram. E no meio do silêncio absoluto, uma luz dourada atravessou os céus e desceu sobre o altar do claustro. A figura tomou forma diante de nós, uma presença feita de luz, com asas flamejantes e voz de trovão. Eu sou Sarel, disse o anjo. Eis o sinal do fogo do norte. O cometa é a lembrança de uma promessa que a terra esqueceu. Caí de joelhos. Miriam chorava. O anjo ergueu uma das mãos e apontou para o alto. O homem distorceu o que Isaías escreveu. O selo foi quebrado antes do tempo. O cometa não anuncia destruição, mas separação. Aqueles que amam a luz serão provados pelo fogo. Então tudo se apagou. Quando abri os olhos, estávamos sozinhos. No chão, o pergaminho antigo ardia sem se consumir, e as palavras começaram a se revelar, uma a uma. Era a profecia perdida de Isaías. Se você está gostando dessa história, inscreva-se agora no canal. Passei a noite inteira observando o pergaminho arder sem se consumir. As letras hebraicas surgiam em chamas suaves, como se alguém escrevesse com fogo invisível. Miriam permanecia em silêncio, os olhos marejados. Ao redor, o mosteiro estava mergulhado em trevas. Nenhum sino tocava,
Nenhum passo ecoava. Parecia que o mundo inteiro aguardava aquela leitura. As palavras que emergiam diziam: quando o fogo vier do norte, os olhos do homem verão o reflexo do trono, e o selo será rompido. O falso altar tremerá. Meu coração acelerou. A profecia falava do cometa, sim, mas também de algo mais profundo. Uma exposição. Uma verdade que abalaria o templo. Elias, disse Miriam com voz firme, existe um segundo fragmento. Está escondido nos arquivos secretos de Roma. Olhei para ela, incrédulo. Você quer invadir o Vaticano? Não invadir, libertar. Antes que pudesse responder, um som metálico ecoou no corredor. Passos pesados, cadenciados. Alguém sabia que estávamos ali. Miriam apagou o fogo com um pano de linho e escondeu o pergaminho em sua túnica. A porta se abriu lentamente. A luz de uma tocha revelou a figura de um homem alto, vestindo o vermelho profundo dos cardeais. Dom Rafael, sussurrei. Ele entrou em silêncio. Os olhos dele refletiam a chama da tocha como lâminas. Vocês abriram o que não devia ser aberto, disse com voz fria. Há séculos selamos essas palavras por misericórdia, não por medo. A misericórdia não esconde a verdade, respondi. Dom Rafael caminhou até o altar e observou o pergaminho queimado. Vocês não entendem, continuou. Isaías viu o fim da era dos homens. O cometa é apenas o primeiro de 3 sinais. O segundo será o silêncio de Deus. Senti o peso de suas palavras. O silêncio de Deus. Então é real, murmurei. Real e inevitável, respondeu ele. E vocês acabam de apressar o que ainda dormia. De repente, o vento soprou dentro do mosteiro, apagando todas as tochas. Uma rajada atravessou o salão e o manto de Dom Rafael tremulou como sangue. Uma voz, não humana, preencheu o ar. O selo foi rompido. O mensageiro se ergue. A luz dourada retornou. Sarel apareceu sobre o altar, suas asas abrindo-se como o sol em tempestade. Dom Rafael caiu de joelhos. O que Isaías escreveu se cumpre, disse o anjo, e vós, homens, lutais contra a própria profecia. Miriam segurou minha mão. A luz do anjo refletia em seus olhos, como estrelas em um mar profundo. O que devemos fazer? Perguntei. Sarel olhou para nós e respondeu, seguir a voz no vento, o profeta ainda fala. E então, o chão tremeu. O cometa voltou a riscar o céu, e por um instante vi um rosto nas nuvens. Um rosto antigo, de cabelos brancos e olhar de fogo. Era Isaías. Comente aqui embaixo o que você está achando dessa história. Naquela noite, o céu inteiro parecia arder. O cometa se movia lentamente, e sua luz banhava as torres do mosteiro como uma auréola invertida. O ar estava pesado, denso, como se o mundo prendesse a respiração. Eu e Miriam não conseguimos dormir. As palavras do anjo ecoavam dentro de nós. O profeta ainda fala. Fui até o pátio interno, onde o vento sussurrava entre as colunas de pedra. Ali ajoelhei-me e fechei os olhos. O som do mundo desapareceu, e ouvi uma voz que parecia vir de todos os lugares e de nenhum. Elias, filho da poeira e da luz, levanta-te. Quando abri os olhos, o mosteiro havia desaparecido. Eu estava em um deserto de fogo e vento. Diante de mim, um homem de túnica branca, cabelos longos como neve, caminhava sobre a areia iluminada pelo cometa. Quem é você? Perguntei, embora já soubesse a resposta. Sou Isaías, respondeu ele, e aquilo que viste é o primeiro selo. A paisagem tremia em torno dele. Atrás, montanhas se erguiam como muralhas, e o cometa iluminava o horizonte com chamas azuis. O que significa o fogo do norte? Perguntei. O fogo não é destruição, é separação, disse ele. Assim como a luz separa o dia da noite, o cometa separa os que veem dos que fingem não ver. Ele vem para despertar. Aproximei-me. O vento soprava em volta de seu rosto, e seus olhos pareciam conter o reflexo do universo. Por que a igreja escondeu tua palavra? Isaías olhou para o alto, triste. Porque o homem teme aquilo que não pode controlar. A profecia é viva, e os vivos assustam os mortos espirituais. De repente, o chão do deserto se partiu.
Vi rios de fogo correndo sob meus pés. Isaías estendeu a mão e tocou minha testa. Vi cidades caindo, oceanos invadindo terras e multidões olhando para o céu, clamando por respostas. Tudo isso virá, disse ele, mas não como castigo. É purificação. O cometa é o arauto. Depois dele virá o silêncio e então a voz. Antes que pudesse perguntar o que significava a voz, um estrondo cortou o ar. O deserto desapareceu e despertei de volta no mosteiro. Miriam estava ao meu lado, pálida. Você dormia, mas falava em outra língua, disse ela, e o cometa mudou de cor. Está vermelho agora. Olhei pela janela. O firmamento estava tingido de sangue. No claustro, Dom Rafael observava o céu, murmurando orações antigas. Ele também vira o sinal. Isaías me mostrou o primeiro selo. Contei. O cardeal voltou o rosto lentamente. Então os outros dois já começaram a se abrir. Um trovão distante ecoou, mesmo sem nuvens. E naquele som, juro que ouvi novamente a voz do profeta dizendo: a voz se aproxima. Compartilhe este vídeo com alguém que também precisa ouvir isso. O cometa vermelho pairava sobre o horizonte, imóvel como um olho divino observando o mundo. Naquela noite, o ar estava pesado e até o som dos sinos parecia distante. Eu caminhava pelo claustro, sentindo o vento gelado rasgar a túnica. As palavras de Isaías ecoavam na minha mente. Depois do fogo virá o silêncio. Encontrei Dom Rafael ajoelhado diante do altar, murmurando orações em latim. A chama das velas tremia, lançando sombras que se moviam sozinhas. Você também o viu, não viu? Perguntei. Ele ergueu o olhar cansado. Sim, Elias. O segundo selo começou. O silêncio de Deus desce sobre a terra. Explique-me o que significa isso. O silêncio não é ausência, respondeu o cardeal. É o momento em que o Criador observa se a criação ainda o escuta. As palavras dele me gelaram. Miriam entrou trazendo o pergaminho. As letras queimadas pareciam mais vivas do que antes, pulsando como um coração. Há algo novo aqui, disse ela. Olhe. Entre as linhas antigas, um trecho surgira onde antes só havia cinzas. Quando o silêncio cobrir o mundo, a voz será ouvida por aquele que vê o fogo e o vento. Sou eu, sussurrei. Isaías me escolheu para ouvir essa voz. Miriam pousou a mão sobre o pergaminho. Então precisamos nos preparar. Ele está se aproximando. De repente, o vento invadiu o templo e todas as velas se apagaram. As portas se abriram sozinhas e uma rajada de poeira e luz inundou o salão. No meio da tempestade, a figura de Sarael reapareceu. Suas asas brilhavam em tons de prata e ouro. O silêncio começou, anunciou o anjo. Os céus se calarão por 3 dias e 3 noites. Nenhuma oração será ouvida, nenhum clamor responderá. Apenas aquele que viu Isaías compreenderá o que deve ser feito. O chão tremeu. Lá fora, o som do vento cessou completamente. As árvores não se moviam. O fogo das tochas congelou no ar como se o tempo tivesse parado. O mundo inteiro parecia suspenso entre um suspiro e o nada. Elias, disse Sarel, o homem busca Deus nas alturas, mas ele se esconde agora no coração dos que creem. O cometa é apenas o reflexo do que arde dentro de ti. Quando a luz do anjo se desfez, o mosteiro mergulhou em um silêncio absoluto. Nenhum som, nenhum eco, nem mesmo o bater do próprio coração. Olhei para Miriam. Seus lábios se moviam, mas não havia voz. Dom Rafael ergueu a cruz aterrorizado e lágrimas desceram pelo seu rosto. O silêncio era tão profundo que parecia vivo, respirando entre nós. Foi então que ouvi dentro da mente uma frase, como se Isaías falasse de novo. O silêncio é o ventre da voz. E compreendi. Algo estava sendo gerado, não no céu, mas na alma humana. Deixe o seu like agora. Isso nos ajuda a continuar contando histórias como esta. O mundo ficou em silêncio. 3 dias e 3 noites. Nenhum pássaro, nenhum sopro, nem mesmo o som do próprio coração. Era como se a criação tivesse sido suspensa, esperando um comando invisível. Durante esse tempo, ficamos dentro do mosteiro, alimentando as velas com o último óleo que restava. As chamas queimavam sem som.
E o cometa, agora avermelhado como sangue coagulado, permanecia imóvel sobre o firmamento, como um olho que nunca dorme. No terceiro dia, Miriam acordou tremendo. Seus olhos estavam tomados por uma luz verde intensa. Ele vai falar hoje, sussurrou, embora nenhum som escapasse de seus lábios. E de repente, o silêncio se rompeu como um vidro. Um trovão soou no alto das montanhas. O cometa se moveu, traçando no céu uma espiral de fogo. O ar vibrou, e a voz que ecoou não veio de fora, mas de dentro de nós. Elias, o tempo está completo. A voz se manifesta. A luz invadiu o mosteiro. Cada pedra, cada sombra, tudo se dissolveu. Vi o deserto outra vez, o mesmo em que Isaías havia me aparecido, mas agora ele estava em chamas. O profeta surgiu entre as labaredas, envolto em vento e poeira dourada. Elias, disse ele, chegou a hora de revelar o que a igreja temeu. O selo escondido em Roma guarda o nome do verdadeiro mensageiro, aquele que trará a palavra final. O anjo Sarel? Perguntei. Isaías balançou a cabeça. Não, o mensageiro é humano, um filho da poeira, como tu. Senti o coração queimar. O que devo fazer? Buscar o manuscrito e libertar a profecia. Ela mostrará o caminho da restauração. Mas cuidado, o guardião do segredo tentará impedir. De repente, a visão se rompeu. Acordei de joelhos, o corpo suado. Miriam estava ao meu lado, segurando o pergaminho que agora brilhava em azul. Dom Rafael nos observava de longe, com o rosto tomado por medo e culpa. Vocês não entendem, disse ele. Se libertarem o segundo selo, o mundo ouvirá o som do juízo. A igreja cairá. Então que caia, respondi. Deus não se esconde atrás de muros humanos. O cardeal chorou. Eu também ouvi a voz, confessou. E ela me chamou pelo nome. Nesse momento, o teto do mosteiro se abriu em luz. Sarel desceu outra vez, envolto em chamas prateadas. O tempo do silêncio acabou, declarou o anjo. Agora começa o tempo da voz. A profecia se cumpre e o homem deve escolher entre a verdade e a obediência. O cometa rugiu sobre nossas cabeças e senti, pela primeira vez, que o céu inteiro nos observava. Algo imenso estava prestes a nascer e nada seria como antes. Inscreva-se no canal e continue acompanhando até o final. A noite caiu com o peso de um presságio. Do alto do mosteiro, o cometa 3I Atlas parecia mais próximo, maior, vivo. Sua cauda de fogo agora pulsava em azul e vermelho, como se o próprio firmamento respirasse. Miriam preparava os mantos de viagem. Dom Rafael, em silêncio, observava o crucifixo do altar, incapaz de se mover. Roma nos espera, disse ela, apertando o pergaminho junto ao peito. O segundo selo está lá. E o anjo? Perguntei. O anjo vai nos seguir, mas só enquanto formos dignos de ouvir. Partimos antes do amanhecer. O vento carregava cinzas do norte, e os vilarejos que cruzávamos pareciam desertos. As pessoas olhavam para o céu com medo, e muitos diziam que o cometa havia começado a falar em trovões. Durante a travessia, Dom Rafael andava em silêncio, o rosto pálido. Uma vez quebrou o mutismo e disse: cada passo que damos abre uma ferida no tempo. Isaías viu isso. No terceiro dia de viagem, o céu se fechou em nuvens. Um clarão desceu sobre nós. Sar-El. Suas asas expandiram-se sobre a planície, lançando uma luz tão intensa que os cavalos empinaram. O caminho está aberto, disse o anjo, mas o guardião já despertou, ele sabe que vem. Quem é o guardião? Perguntei. Um homem que fez pacto com o silêncio. Ele guarda a entrada do segundo selo e o protege com o medo dos séculos. Chegamos a Roma sob uma tempestade. O Vaticano estava em escuridão, apenas a cúpula brilhava, iluminada por relâmpagos. Miriam me guiou por passagens subterrâneas que só ela parecia conhecer. As paredes respiravam umidade e segredos. No fim do túnel, uma porta de ferro coberta por inscrições antigas. Custodiens verbum. O guardião da palavra. Empurrei a porta. Um salão imenso se revelou com colunas negras e luzes bruxuleantes. No centro, um homem esperava. Vestia uma túnica cinza e portava um cajado de prata.
Seu rosto era familiar. Dom Rafael, murmurei. Mas não. Seus olhos agora eram de fogo. Eu sou o guardião, disse ele, com voz que não era dele. O selo não será quebrado. Miriam gritou. O anjo Sarel surgiu atrás de nós, o ar vibrando em ondas douradas. Ele se perdeu no medo, declarou. Mas o medo também é parte da profecia. Lutei contra o vento que o anjo gerava. Dom Rafael, ou o que restava dele, ergueu o cajado. Do chão, símbolos hebraicos começaram a se desenhar em fogo, formando um círculo. Isaías apareceu em meio à luz, sua voz atravessando o caos. Elias, o segundo selo não se quebra com força, mas com fé. Caí de joelhos, ergui o pergaminho e o toquei no chão. A chama se extinguiu. O guardião gritou e seu corpo se dissolveu em cinzas. A luz azul do cometa invadiu o salão e gravou no ar uma nova palavra. Emet. Verdade. O segundo selo havia sido aberto. Compartilhe este vídeo e leve essa mensagem adiante. O salão subterrâneo ainda ardia com a luz azul do cometa. As cinzas de Dom Rafael flutuavam no ar como poeira sagrada, formando figuras que lembravam asas. O silêncio voltou, mas desta vez não era vazio. Era presença. Sarel pairava sobre nós, e sua voz soou como trovão distante. O segundo selo foi rompido. Agora resta o selo da voz. A verdade que a igreja calou será ouvida pela terra inteira. Miriam caiu de joelhos. O pergaminho em suas mãos começou a brilhar com intensidade insuportável. As letras hebraicas se moviam como seres vivos, e uma nova frase apareceu. O fogo e o vento se encontrarão no coração do homem. Senti o corpo vibrar. Era como se o próprio céu respirasse dentro de mim. O terceiro selo está em ti, disse Sarel, olhando-me nos olhos. Fiquei sem palavras. Em mim. O cometa não foi enviado para o céu. Foi enviado para a alma humana. A profecia de Isaías fala de um homem que se tornaria o eco da voz. Nesse instante, o chão começou a rachar. A luz do cometa atravessou o teto de pedra e tocou o pergaminho. Isaías apareceu novamente, cercado por vento e cinzas douradas. Elias Ben-Or, falou ele, tua vida é o último selo. Foste escolhido para revelar o que o homem teme, que Deus fala através do silêncio, e que a salvação virá quando os homens ouvirem outra vez o som de ele dentro de si. Meu coração ardia. Vi o passado e o futuro misturados, impérios ruindo, estrelas caindo, e multidões ajoelhadas sob o mesmo céu rubro. Miriam chorava em silêncio. O cometa, disse ela, ele está descendo. Subimos até a superfície. O Vaticano inteiro estava banhado em luz azul e branca. O cometa rasgava da atmosfera, deixando rastros que formavam símbolos hebraicos sobre Roma. A multidão nas praças gritava e orava, sem entender o que via. Sarel ergueu as mãos. Não é destruição, é revelação. O fogo caiu do céu e tocou a terra. Mas não queimou. Transformou. O chão brilhou em ouro líquido, e cada pessoa que olhava para o cometa via o reflexo de si mesma. Não o rosto que tinha, mas o que deveria ser. Isaías se aproximou de mim, sua figura dissolvendo-se em luz. A profecia está cumprida, disse ele, mas o homem deve escolher entre o medo e a escuta. Fala, Elias, torna-te voz. Então compreendi. O selo final não estava em um livro, mas em um coração disposto. Respirei fundo e o vento se fez som. O silêncio rompeu-se em palavras, e o mundo ouviu. Comente aqui embaixo o que essa parte te fez sentir. A luz do cometa se tornou tão intensa que o dia e a noite deixaram de existir. O mundo inteiro parou. Nenhum motor, nenhum sino, nenhum vento. Apenas um som novo, que não vinha dos céus, mas das almas humanas, como se toda a criação respirasse ao mesmo tempo. Eu estava em Roma, sobre os degraus do altar aberto, e sentia o chão pulsar como um coração vivo. Miriam estava ao meu lado, o rosto iluminado pelo fogo divino. Elias, disse ela, a voz é você. Eu não respondi, apenas ouvi. Dentro de mim, uma torrente de palavras formava-se como rios em erupção.
Eram as mesmas letras que brilhavam no cometa, agora escritas sobre o ar. Isaías surgiu uma última vez. Sua presença não lançava sombra, apenas luz. Fala, ordenou ele, pois a profecia termina onde o homem desperta. Abri a boca e o som saiu. Não era voz humana, era o eco do próprio cosmos. As palavras formaram uma frase que atravessou os continentes. Deus nunca se calou. Fomos nós que esquecemos de ouvir. No mesmo instante, o cometa explodiu em silêncio. Milhares de fragmentos incendiaram o céu como estrelas renascendo. Cada centelha caiu sobre uma cidade, um lar, um coração. O mundo inteiro foi tocado por uma mesma luz azul. Vi povos inimigos ajoelhando juntos. Vi crianças erguendo as mãos para o céu. Vi o medo se transformar em choro, e o choro em esperança. Sarael apareceu sobre a cúpula do Vaticano, suas asas abertas cobrindo a cidade. O fogo cumpriu seu propósito, disse o anjo. Agora a terra lembra o som do Criador. Miriam sorriu, as lágrimas escorrendo. Então era isso que Isaías viu. Não destruição, respondi. Renascimento. Do alto, Isaías levantou as mãos para o firmamento. O vento soprou, levando suas palavras como cinzas douradas. O homem será o templo, o coração será o altar, e o fogo do norte arderá para sempre em quem escuta. A luz começou a se dissipar. As estrelas voltaram ao seu lugar. O cometa desapareceu, mas o rastro que deixara no céu formava uma única palavra. Emet, verdade. Ajoelhei-me, exausto, o corpo tremendo. Miriam colocou a mão sobre meu ombro. Elias Ben-Or, ela sussurrou, o profeta cumpriu seu destino. Fechei os olhos e respondi, não, ele apenas o entregou. Agora é nossa vez de falar. Que naquele momento compreendi. A profecia não termina. Ela começa toda vez que alguém decide ouvir. Se essa história te emocionou, deixe o seu like agora.